Boa tarde. Diário de trade de 5 de novembro. Vamos dar uma olhadinha nas operações que eu fiz aqui hoje. E coloquei também um vídeo para aumentar a velocidade para não ficar tão extenso, né? Então, bora pro gráfico. Hoje ele abriu já, no primeiro candle eu já fiz a compra, porque ele abriu em cima de um suporte, coincidindo com 50% do FIBO dessa alta de ontem. Então, ele abriu, foi num candle só no de 5 minutos. Eu coloquei o alvo ali na resistência de ontem, ele poderia segurar o preço. E depois disso, né, a primeira operação com gain, dá pra gente segurar um pouquinho mais e esperar operações que estejam mais claras para nós, né? Então ele subiu ali, bateu, tinha notícia às 10h15 de DPI. Também estava aguardando essa notícia. Eu cheguei a fazer umas vendas hoje, mas como ele segurou bem, eu protegi rápido a operação. Hoje eu me atentei em proteger a operação, coisa que eu estou esquecendo de fazer. Então deu pra gente sair com um lucrinho hoje. Veja que ele bateu na resistência, eu poderia ter feito essa venda, mas eu já estava abri o dia com gain, então aguardei uma confirmação dele para poder fazer alguma coisa, né? Veja que ele segurou na resistência que coincide com segunda e terça, né? Ele bateu nessa linha vermelha aí de resistência e segurou. O mercado hoje andou bem, viu? Creio que mais de 2.500 pontos hoje, desculpem, mais de 2.500 pontos hoje. Foi um dia bonito para operar hoje. Eu estava pensando nessa venda e já imaginando que ele poderia segurar nesse suporte aí de ontem, né? Eu fiz a venda, ele andou, bateu no alvo que eu precisaria ali. E eu protegi rápido a operação hoje. Rápido não, né? Esperei ele não dar continuidade e protegi a operação. Porém, nessa hora ele começou a acumular e rompeu em falso. Eu comecei a ver o viés de alta, que os indicativos estavam indicando alta, né? Quando ele acumulou e foi para romper, eu fiz a compra. Também hoje não estava achando que ele poderia não furar esse suporte aí de ontem, mas ele foi. Então fiz a venda, coloquei o stop em cima na mínima desse candle que seria de rompimento. Ele acumulou, segurou bem. Veja a força compradora que está tendo nessa região. Eu falei, eu não costumo operar antes das 10, mas hoje estava bem clara essa operação de compra. E como ele veio muito rápido, eu achei que ele poderia romper esse fundo para vir buscar pelo menos o 61,8 do FIBO ali. Também coloquei uma operação pequena de 265 pontos, que coincidia com 127 do FIBO, porque batendo isso daí a gente já estaria com a meta batida, né? Chegando nesse alvo. Ele acumulou, não andou muito bem. Veja que ele segurou bem nessa região. E essa região é justamente os 50% do FIBO de ontem, da alta de ontem.
Eu tava com mais um fibra traçado também. E dava o 261, que foi onde ele bateu hoje. Depois, terminando de mostrar aqui as operações, a gente entra no gráfico e dá uma olhadinha, eu mostro para vocês. Então, pessoal, minhas análises estão mais técnicas. Estou sabendo aonde o preço vai, porém estou pecando na hora de fazer a execução, aonde eu entrar, né? Para ver se ele vai confirmar ou não. E ele confirmando, já segurei 1.800 pontos em uma tendência, né? Mas devido aos muitos loss acumulados, dá um certo medo, né, de segurar a operação, né? Então por isso que eu estou operando com um contratinho para voltar a pegar a prática, né, e protegendo a operação e também fazendo a proteção barra. Isso ajuda bastante, dá mais tranquilidade. Como já acontece no barra, o risco de você tomar uma violinada é alto, mas aí entra de novo na operação, né? Pelo menos assim eu não perco a linha, não faço besteira. Então protegendo a operação me deixa mais cômodo, mais leve para operar, né? Quando ele começou esse acúmulo, eu achei que ele estava ganhando força mesmo para vir para romper, pelo menos para buscar essa linha pontilhada vermelha aí, que seria o fundo de segunda, que seria um suporte. Ele acumula sempre, veio. Tinha um alvo também no 150.500. Depois eu zerei a operação, eu percebi esse alvo. Mas aí não pagava nem 1 para 1, né? Então não vale a pena você fazer a operação que não pague 1 para 1. Veja que ele acumulou bem. Eu achei que ele romperia, que ele veio com vontade de romper. Depois também que eu me atentei, esse candle teve um volume parecido com os demais, só que o candle foi pequeno em relação ao volume, poderia ter sido um candle maior. Nisso eu já comecei a me atentar em proteger a operação, pensando na reversão. Aí seria um alvo. Não, minto. O alvo seria em 152.500, um pouquinho para baixo. Justamente nos 50% do fio da alta de ontem. Veja nos 2 minutos o acúmulo que ele está fazendo nessa região. E buscar liquidez. Uma região de muita liquidez. Eu mudo o gráfico por 2 minutos, pessoal, para poder proteger a operação.
E no gráfico de 2 minutos ele fazendo algum suporte relevante, pode abaixar o stop e proteger a operação, porque mesmo 2 minutos, se ele vem e rompe, ele não vai dar continuidade na operação. Veja que ele respeitou bem 50% do FIBO de ontem. Já caindo o volume. A média de 20 lateral. A média não estava dando, seguindo o preço, né? Quando o FIBO de posição coincidiu 100% justamente com essa linha pontilhada que seria o fundo de segunda, que era uma resistência também. Então, por isso que eu fiquei mais à vontade em fazer a venda, né? Às 10 horas tinha notícia, às 10h15 também. Olha como que ele fez essa gema. Aí foi onde eu achei que ele poderia romper. E como ele não foi, eu vim protegendo a operação, porque ele não iria dar continuidade depois desse acúmulo. Ele não rompeu. E agora, uma compra que eu gosto de fazer é depois desse acúmulo. Ele rompendo esse acúmulo, ele vai dar continuidade na alta. Marquei uma região ali que poderia servir de resistência para o dia. Essa linha vermelha aí, embaixo do candle de abertura. Vocês viram que a primeira operação não deu nem tempo de eu colocar para gravar. Ele já abriu pegando minha ordem. Quando eu coloquei para gravar, já estava quase chegando no game. Então, aí já tinha virado a mão, coloquei o FIBO dessa alta porque ele rompeu e voltou. E coloquei o stop também abaixo da mínima desse candle de rompimento. Ele teve um volume considerável. E para estudos também, interessante, e quando ele veio para romper esse pavio, ele fez um martelo bonito de rompimento. Era para eu ter entrado com outro contrato, saído com ele. Aonde estaria o alvo desse? Seria no 100% desse fio de posição, desse rompimentozinho aí, do rompimento do dia, desse acúmulo, e o outro carregando. Só que ele veio com muita força depois que ele rompeu isso aí, não deu nem tempo de fazer
E eu fiquei com receio de fazer e não ter onde colocar um stop adequado. Ele começou a andar bem. Estava próximo à notícia. A notícia era às 10h15 de API. Veja a resistência que gerou aí. Nessa hora, ele veio. Eu pensei em colocar uma adição. Ele rompendo essa máxima que ele fez. Não coloquei. Ele voltou, fez o pullback embutido, ó, nessa hora que era para ter feito a outra compra. Ele fez o pullback nessa resistência que virou suporte e foi-se embora, sem olhar para trás. Coloquei o alvo nesse ponto porque achei que ele não poderia romper. Ele vinha buscar para testar essa resistência. Ó, comecei a proteger a operação, né? Coisa que eu fazia antes. O resultado de gain não é tão bom quanto deixar a operação seguir, mas eu opero mais leve assim. Então, para o meu operacional é interessante devido à leveza que eu fico para operar. Então, veja que em praticamente 2 candles de 6 minutos ele chegou no alvo. Isso a gente já tinha chegado. Não batemos a meta hoje não. Estava com um contrato só. Mas foi um dia interessante. Eu achei legal. A minha disciplina hoje, a disciplina em aguardar o momento ideal para fazer as operações. Então, apesar do resultado não ter sido dos melhores, a técnica hoje foi interessante. Depois disso ele rompeu, foi embora. Eu também não quis saber mais, né? Fechei a tela e fui resolver outras coisas. Certo? Então, vamos só vir aqui um pouquinho pro gráfico para eu mostrar para vocês o que deu. Veja, aqui foi a nossa operação, né? E justificando aqui a minha entrada no primeiro candle do dia, foi justamente essa. Veja que ele já abriu no 50% do FIBO de ontem, já abriu subindo junto com a média de 20. Então, eu já deixei a ordem na pedra aqui, ele pegou, foi muito rápido, vocês viram que não deu tempo de gravar direito. E já saímos com gain no primeiro candle do dia. Eu disse, ele foi só na alta, mas eu não estava olhando mais o gráfico, não quis mais operar. A subida dele hoje deu 2.800 pontos. Tá subindo quantos por cento? Não tem aqui a porcentagem. Mas foi isso, pessoal. Aqui o candle, os 261 que eu falei para vocês, foi do dia 4, foi de ontem, ó. Esse FIBO voltou na retração dele aqui nos 50%, segurou no 50% da retração do FIBO e foi embora. Veja que ele bateu no 261, rompeu um 61 sem olhar para trás. Hoje foi um dia de tendência claro. Se eu tivesse entrado com 2 contratos, era só ir protegendo a operação. Como que ia protegendo a operação? A cada fundo que ele fizesse, puxava o stop. Nunca teria sido estopado hoje. Talvez aqui fôssemos estopado aqui, teria saído em torno de 2.300 pontos, né? Então foi isso, pessoal. Volta aqui para mim. Então, obrigado. Bom final de semana. Boa quarta-feira a todos.
Bom final de expediente. Amanhã é quinta, amanhã tem mais. Até amanhã. Um abraço a todos.